Olá, hoje é dia 23 de junho de 2026. Deixar mais um registro aí para o meu diário da minha renovação, da minha restauração. Dizer que eu tô cada vez melhor e que Deus está me mostrando muitas coisas que estavam ocultas, né? E resumindo, irmãos, quando a gente vai lá, estuda a Bíblia, tudo, a gente confessa nossos pecados, a gente se batiza, nova criatura, se foi, os teus pecados morreram, no mar de esquecimento. E realmente, para mim sempre foi assim, a questão do mar de esquecimento, né? Que foi feito para mim, foi feito, a gente guarda, mas não tem mais aquela mágoa, aquela coisa assim, a gente pode se lembrar tudo, mas não tem aquela, não faz mais aquela dor, não faz mais sentido para mim. Só que tudo que aconteceu comigo, e semana passada eu vi um vídeo que mexeu muito comigo, a questão, não pelo fato do vídeo, mas uma intimidade minha, né, que era meu, meu refúgio, né, ele foi feito de, vamos dizer, uma armadilha para mim. Foi buscado uma coisa lá no fundo do mar do esquecimento para o atual. E o que acontece? Quando a gente vai lá no mar do esquecimento, que é para esquecer, que é para estar esquecido no mar do esquecimento, e a pessoa que faz isso, ela vai pescar lá um erro teu do passado, um pecado teu do passado, para justificar o futuro. E aí quando tu vê que a pessoa, ela vai pescar, ela pensa que pesca só o teu passado. E se esqueceu que todos nós temos um passado de pecados, né? De erros na vida. E Deus vai nos mudando e tu vai te esquecendo. E só que no momento que a pessoa ela pescou num passado meu atrás, ela só olhou pro peixe que estava na mão dela. Ela se esqueceu que ela pensou que ela estava pescando com marinete. Não sou pescador. Só que ela se esqueceu de pescar. Na verdade, deveria ter pescado com anzol, né? Ela foi pescar com a rede. E o que acontece? Quando tu vai pescar com a rede, tu não vai pegar o que tu quer. Tu vai pegar tudo. Tudo que tu puder pegar. Se é bom ou ruim, eu não sei. Mas tu vai pescar. E nessas pescas que foi feita, né? Pra mim, não veio só o meu pecado, né? Veio vários pecados, não só meu. E o que quer dizer com isso? Que vem muita luz, vem aquela coisa que estava lá no mar de esquecimento, vem muito à tona. E aí começa a aparecer coisas que nem eu sabia que tinham acontecido, nem eu sabia. E aí então hoje eu fico assim, cada vez melhor. E aquele vídeo, eu fiquei triste, claro, fiquei triste porque era uma intimidade, né? E foi usada contra a minha confiança, né? Mas mostrou o caráter da pessoa. E aí ontem eu conversando com um casal de amigo nosso da nossa época, né? Que se conhecemos todos junto, o casal. E ela vou dar o nome, né? Mas ela me falou uma coisa assim que não mexeu muito comigo, mas deu a entender que a pessoa já tinha, na verdade eu já sabia que tinha, né? Mas não pensei que era tão grave assim. Que essa coisa ela já vinha de longe, tá? Já vinha antes mesmo de eu conhecer. Então,
hoje eu vejo que foi um livramento pra mim, tô melhor, tô me melhorando, não tenho mais aquela dor. Tenho um sentimento de eu estar me cuidando mais, cuidando de mim que eu não me cuidava, não me dava prioridade, né? Tô fazendo amizades novas, conhecendo gente nova que tá me ajudando, que estão me orientando. E isso me fortalece mais ainda. E aí ontem quando eu fui lá na casa deles, conversamos assim, ó, do tempo antigo, coisas antigas que a gente passou, já nossas dificuldades, eu vejo eles junto, né? Eu fico alegre, né? 12, se não me engano é 12 ou 10 filhos, netos, né? Eu fiquei assim, eu pensei que eu já tava, eu já tava no recorde, eles ganharam de mim 12 netos. Claro, eles tiveram mais filhos que eu, então, mas eu fico contente, né? E eu sou assim, mano, eu quando eu vejo um desconhecido antigo, eu não tenho como eu não me alegrar com a vida deles e não reconhecer eles. Isso me traz uma felicidade imensa, assim, ó, de eu ver um casal que eu conheço, que a gente faz as mesmas histórias, né? Claro, caminhos diferentes, mas ver que eles estão bem. Então eu consigo ter esse entendimento de ver eles bem. Eu não consigo atravessar a rua. Se eu ver uma pessoa que eu conheço, pode passar 20 anos, né? Mas se eu vejo que eu vejo a pessoa lá do outro lado, eu tenho uma intimidade com a pessoa, mas não, o tempo nos afastou, mas nossa amizade, nosso conhecimento ficou, e eu atravesso e vou lá cumprimentar, abraçar, porque mesmo a gente sendo cristão, a gente tem que lembrar aqueles que passaram pela nossa vida, que fizeram parte no nossos momentos, nas nossas vidas, tanto na felicidade como na dificuldade, e reconhecer isso. E hoje eu tô cada vez melhor, mas até ontem eu fui cortar cabelo, meu. O cara disse, meu, tu tá bem melhor, tu tá. Eu disse, não, cara, eu tô me sentindo melhor, Deus tá me fortalecendo, Deus tá vendo. E eu tô vendo pessoas que eu não conseguia ver mais, né? Por circunstâncias, atitudes minhas também, né? De deixar de me manipular, né? Então, hoje eu tô gratificando que eu vim agora trazer a minha sobrinha pra Paula, tô ajudando, minha prima, né? No caso é filha da minha prima, tô ajudando ela, ajudo meu tio, ajudo o Marcos, que virou um irmão pra mim, a esposa dele, Viviane, né? Os filhos que são queridos, eu amo de paixão aquele menino deles. E isso é gratificante pra mim, né? De ver que eu consigo, mesmo eu estando passando nesse vale, eu consigo. Claro que o pessoal tá me ajudando, mas eu vejo que eu consigo fazer o bem, mesmo eu estando com essas minhas dificuldades, eu tô conseguindo fazer bem, e o Deus conhece meu coração, e eu sei que logo logo eu vou estar voando, tanto na palavra como na vida, né? Já tô vendo sinais de que eu tô dando a volta por cima, né? E isso pra mim tá me fortalecendo, né? Que Deus, tô aprendendo, mano, eu tô aprendendo assim a palavra, tô estudando, todo esse mal que foi feito pra mim, por uma coisa foi boa pra mim, umas coisas foi boa. Pessoas que eu tava afastado me apoiaram, me ajudaram, estão me ajudando. Então isso aí pra mim as amizades que estão florescendo de novo, tudo isso aí tá me dando força. Eu sei que às vezes dá aquela palpitação, aquela coisa, mas graças a Deus, Deus tá me desligando. Me desligando porque agora, esses momentos, esses dias que a minha cabeça já começou a trabalhar normal, não deixar mais o sentimento tomar a razão, a ansiedade tomar a razão. Eu tô analisando que a minha vida ela foi doada demais,
porque é o meu jeito, eu dou, né, minha vida, o meu tempo, uma coisa, mas é uma coisa minha. E não me cuidava, né, não estava me cuidando, não estava me priorizando. E aí eu vejo que não era só comigo, né, aí eu vejo meus filhos falando essa história, porque eu viajava, né, muitas coisas aconteciam, eu não fiquei sabendo. Às vezes quando eu vejo a minha filha, todo o meu filho falando algumas coisas, eu fico assim, ó, eu tô rindo porque não é pra chorar, né, mas eu rio porque assim, ó, eu fiquei 7 anos no quartel, passei muito tempo no quartel, ficava muito tempo de serviço, então muitas coisas da minha filha eu não me lembro por causa da questão do quartel ficar muito tempo fora. Do meu guri eu já consegui viver um pouquinho mais, mas mesmo assim eu fui trabalhar de caminhão, viajava também e não tinha tanto tempo assim. Mas hoje eu vejo assim, quando eles falam, que eu digo assim, onde é que eu tava que eu não via isso, né? Porque tem umas situações que eles falam, que eles conversam entre eles, né, cara, dão risada agora, né? Eu fico pensando assim, mas como pode a pessoa fazer isso, né, com os filhos? E aí eu fico pensando assim, e eu digo assim, o que essas crianças não passaram na mão? E eu não via, né? Porque eu chegava em casa, cansado, trabalhava, conversava, saía normal, brincava, tudo. Eu sempre fui de brincar. Mas eu pensando assim, mas onde é que foi? Como é que... Eu fiquei olhando assim pra minha filha, conversando com a amiga dela, né? Que é como se fosse minha filha também. E eu fiquei olhando assim, admirado, assim, mas como pode, né? Mas é que nem diz, né? Deus mostra, não adianta esconder as coisas que Deus mostra, né? E Deus está mostrando cada vez mais que Deus me libertou de uma coisa que eu não estava enxergando, né? E manda assim, ó, não é contra a igreja, mas vou dizer uma coisa assim, ó. Esse vídeo que eu tô comentando com vocês, eu não posso falar, mas eu sei que ela provavelmente mostrou para as pessoas que aceitam esses tipos de pecado. Se eu fosse o pastor, tivesse me mostrado esse vídeo, e a esposa do pastor tivesse visto, eu teria vergonha, do deixar uma membra ficar orando pelos irmãos em ciclo de oração, e outras coisas na igreja. Não deixaria usar, mano, porque o que foi feito ali dá pra ver totalmente que não é de Deus, tá? E aí a pessoa vê esse tipo de vídeo, a pessoa da igreja vê esse tipo de vídeo e dizer, ai, mano, o que tu fez aqui tá errado, tu devia ter, né? Mas cada um sabe o que faz, cada um vai prestar conta do que se faz aqui na terra. Então é complicado, né? E aí vai dizer assim, se levantou contra a igreja. Não é contra a igreja. A igreja não é contra a igreja do Senhor, é contra os pecados que as igrejas deixam acontecer dentro da casa do Senhor, né? Se diz casa do Senhor, não pode ter pecados, né, dessa magnitude. Não só o que aconteceu comigo, mas com qualquer pecado, né? A gente tem que confrontar esse tipo de pecado. Então tô quase chegando aqui, eu tenho que dar uma cheirada no meu filho, né? Não consigo. Cara, minha filha não mora perto, né? Mora mais longe, mas eu tenho que vir aqui. Eu sempre tenho que dar uma conversadinha com ele um pouquinho, mas... Então é assim, ó. A minha alegria tava... esse período aí que aconteceu as coisas comigo foi me tirar da minha alegria. Eu tô conseguindo voltar com a minha alegria, né?
tô me fortalecendo, né? Eu sempre fui um cara alegre, né? Então, aí tu vê assim, quando eu vejo o meu ex-pastor, o meu pastor ainda, né? Considero meu pastor ainda, dando testemunho dele, né, sobre a minha pessoa, tudo. Alguns irmãos que, que me conhecem, sendo testemunha para mim de tudo, como é que é a minha vida, como é que foi a minha vida da igreja. E outras coisas, né? Outros que mesmo não sendo da igreja, me conhecendo, né? Do meu bom testemunho, isso tudo aqui me alegra, né? Que eu deixei eu deixei não morri, né? Mas que eu tenho um bom fruto, né? O meu caráter é aquilo. Eu sempre digo, eu sou uma pessoa que eu não consigo ser duas caras. Eu tenho, eu tenho meus defeitos, como todos nós temos, mas eu sou um cara que o que eu sou dentro de casa, eu sou na rua. Eu não consigo, tá? Eu não consigo. E eu não sei se é uma falha minha, né? Um erro. Eu sou um livro aberto. Se eu acho que eu tô errado, ou tem alguma coisa assim que tá me incomodando, eu gosto de ser nítido, chamar a pessoa, vamos conversar, ó, é assim, assado, vamos tentar resolver, é isso. E outra, se eu tô errado, eu vou lá e peço perdão. Eu não fico com essa coisa de perdão, não. Desculpa é uma coisa, perdão é outra bem diferente, tá? Desculpa é eu pisar no pé de alguém ali e me desculpa, né? Perdão é uma coisa que tu fez de errado muito grave, que tu fez errado pro irmão, que tu reconhece que tu errou e tu vai pedir perdão pro irmão. Ó, irmão, errei assim que funciona. Então, assim, ó, é mais um depoimento, né? Uma fala, né? Para procurar ali, procure uma igreja, hein? Procura uma igreja. E igreja, não vai procurar tipo de igreja que nem aconteceu comigo. Não vão procurar igreja desse tipo, que aí você procura igreja que vão te dar apoio na hora que tu precisa. Na hora que tu precisa. Tu não pode procurar uma igreja que lá atrás vai te causar problema. E vou contar um testemunho assim, ó, não é só sobre essa igreja que eu tô falando, tá? Ontem mesmo eu tinha um testemunho de um rapaz que ele foi para a igreja desse mesmo estilo. Foi, saiu do serviço, deu toda a rescisão dele para a igreja. A esposa dele estava passando dificuldades, fizeram uma campanha de arrecadação, arrecadaram um monte de comida. A esposa dele foi na igreja, pediu ajuda para o pastor sobre alimento que estava faltando e o pastor falou para ele assim: "Não, mas teu marido está bem bom, ele pode ir trabalhar, manda ele trabalhar". Então, para vocês verem que não é só o caso dessa igreja, tem várias igrejas que estão usando a palavra de Deus, o nome de Deus, para se beneficiar, e aí os da casa eles não querem ajudar. Eles querem ajudar os de fora para mostrar o que não são dentro de casa. Então, vigie esse tipo de igreja, tá? Vou deixar aqui uma boa tarde para vocês. Continue orando por mim. Vão procurar uma igreja. Procura uma igreja que tenha não só um pastor. Não procure igreja que só tenha um pastor. Procura igreja que tenha mais de um pastor que vão poder ajudar vocês, irmão. Procure, tá? Não que só um pastor, claro, que o pastor lá que eu congregava era só ele dava conta, né? Ele dava conta, mas ele tinha, vamos dizer assim, ó, ele tinha apoio do lado atrás dele, que tinha bastante presbítero, tinha uns irmãos, bastante irmão que ajudavam ele na questão, né, de ajudar os irmãos. Então vocês procurem, principalmente os homens, procurem igrejas que tenha capacidade de ajudar vocês. Eu tô na igreja lá, tô fazendo, ainda não dei entrada, né? Tô entrando, mas eu tô participando dos eventos dos homens lá, ó, os homens fortes. Irmãos, o que eu tenho aprendido na questão de homens, de doutrina, de entendimento da palavra,
E na questão de ajuda, porque não é só um pastor, né? São vários pastores, várias pessoas que estão te ajudando ali, que tu pode procurar ajuda. Tu ajuda e tu tem explicação, assim, ó, tu tem que ver assim, ó, tu tem explicação, tudo que eles falam através da palavra de Deus. Eles te mostram, eles não falam só da boca para fora, eles te mostram como é que deve ser agir. Então, assim, ó, boa quinta-feira para vocês e até o próximo vídeo aí e fique com Deus.